E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui comigo para mais um dia de leitura diária do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira 2025. Vamos iniciar com a oração. Feche os teus olhos e assim oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome, eu te dou graças, Senhor, eu te louvo, pois o Senhor tem nos alcançado com sua misericórdia todos os dias. Aí de nós, se não fosse, Pai, a tua misericórdia, as tuas mãos benditas e misericordiosas estendidas sobre nós, o que seria, Senhor, de nós? Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, nos dar graça, Pai, para concluirmos, tomado posse de vitória, Senhor, desse propósito anual, lendo a Bíblia inteira 2025. Nos ajude, nos dê graça, não nos deixe, Senhor, jamais desamparados. Eu te louvo pela vida de cada um do meu irmão, da minha irmã que está aqui, Senhor, comigo, ouvindo e lendo a tua palavra. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus, ser conosco. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulos 34 e 35, e 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Crônicas 34 diz assim: as reformas de Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre o túmulo daqueles que lhes haviam oferecido o sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém, nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém, no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo. Ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Zaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. O livro da lei é encontrado. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. E Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: meus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores, e acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens a Ilquias, a Iacã, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salom, filho de Focate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ulda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que o enviou a mim: assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá:
que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença. Eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo dos mais simples aos mais importantes. Para todo o rei, leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus de seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Capítulo 35. Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço do templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíram todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponha a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais vê-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor seu Deus e a Israel. O povo dele, preparem-se por família, em suas divisões, de acordo com a orientação descrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas, para que cada subdivisão das famílias do povo abatam os cordeiros da Páscoa. Consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, por meio de Moisés, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos seus bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel. Os administradores do templo de Deus deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois, conforme Conanias com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas Abadias, Jeiel e Zobabe, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes pediram o sangue que lhes fora entregue. Enquanto os levitas tiraram a pele dos animais, eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas ofereçam ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme está escrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes de caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e dos sacerdotes, pois estes descendentes de Arão ficaram sacrificando os holocaustos e as porções da gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes descendentes de Arão. Os músicos descendentes de Asaf estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, mãe Jedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisavam deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias, a morte de Josias.
Depois de tudo que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar com Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensagem dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Dessa vez não estou atacando a ti, mas outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso até te opores a Deus que está comigo, não contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera, por ordem de Deus, e foi combatê-lo na planície do Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro e colocaram em outro, e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos de seus antepassados, e todos os seus moradores de Judá e de Jerusalém cobraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias e a todos os cantores e cantoras, homens, homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor. Todos os acontecimentos do início ao fim estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. 2 Coríntios capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele disse: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da minha salvação. Digo-lhe que agora é tempo de derramar. É tempo favorável, agora é dia da salvação. Os sofrimentos de Paulo. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra de Deus e no poder de Deus, com as armas da justiça, que é ataque e que é defesa, por honra ou por desonra, por difamação ou por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas nem sempre alegres, pobres, mas não enriquecendo muitos outros, não tendo, mas possuindo tudo, mesmo não tendo nada. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa e compensação, falo como aos meus filhos, abram também o coração para nós. O problema da associação com os descrentes. Não se ponham um jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? De acordo há entre o templo de Deus e os sacrifícios? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras. E eu os receberei, e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.